Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa semana de número 2 do nosso curso de Comunicação e Marketing Pessoal, Autopromoção Profissional e Processos Eletivos. Hoje nós vamos falar sobre 3 temas muito importantes para o marketing pessoal, que é a autopromoção, networking e gestão de carreira. Tá? São 3 áreas distintas, porém intimamente ligadas, que se utilizam da boa comunicação para o progresso na vida profissional. Autopromoção, networking e gestão de carreira formam aí a tríade do sucesso, como mostra a nossa imagem. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre como desenvolver a autopromoção, como fazer networking e alguns aspectos da gestão de carreira. No nosso material tem bastante coisa interessante também, então vamos lá falar um pouquinho sobre autopromoção. Então aqui, falando um pouco sobre autopromoção. Primeiro, nós devemos tirar alguns conceitos aí pré-concebidos que nós temos de que autopromoção seja algo relacionado à soberba, ao envaidecimento. Tá? A autopromoção é diferente disso. A autopromoção é a arte de saber explorar os seus pontos fortes para as pessoas certas, nos momentos certos, e se comunicar bem, tanto internamente quanto em público. Se você consegue fazer essas duas coisas, você consegue se autopromover e se sobressair perante os demais na sua profissão. Para pensar em alguma vez que você participou de algum treinamento ou alguma entrevista coletiva de emprego, alguma dinâmica, melhor dizendo, de recursos humanos, e você percebeu que algum dos candidatos se sobressaiu perante aos outros porque sabia falar melhor de suas qualidades do que os demais. Essa pessoa, ela sabe se autopromover. Ou ela tem essa característica já natural, intuitiva, ou ela desenvolveu e treinou para saber apresentá-la no momento certo. Tá? Então, nós devemos fazer duas coisas para nos autopromover: explorar nossos pontos fortes e se comunicar bem em público. Vamos falar aqui sobre o primeiro tema, que é explorar os nossos pontos fortes. Para que a gente saiba falar bem de nós mesmos no momento certo, nós precisamos primeiro saber quais são os nossos pontos fortes. Então, o que eu aconselho a todos os alunos e que os profissionais, que trabalham com isso também aconselham, é pegar um papel, uma caneta e escrever em casa mesmo: eu sou especial porque... E aí você fecha os olhos e faz aí um trabalho para você se lembrar de todas as conquistas que você fez, de todas as coisas boas, de todas as vezes que você se saiu bem numa situação de pressão, e quais são as suas qualidades no trabalho, qualidades pessoais, alguns méritos esportivos que porventura você tenha ganhado na sua adolescência e na sua juventude, para que isso já te dê autoconfiança e você já saiba dizer de bate-pronto quais são as suas qualidades caso um entrevistador te pergunte numa entrevista de emprego, ou você seja aí um candidato a vereador, conselheiro tutelar ou algum outro cargo eletivo e o entrevistador te pergunte por que devemos votar em você, por que devemos confiar em você, e de bate-pronto você já não gagueje e já comece a falar sobre as suas qualidades, porque você já estudou as suas qualidades e você sabe falar bem sobre elas. E se comunicar bem em público. Independentemente da sua área de atuação profissional, em algum momento da sua vida vai aparecer a oportunidade de falar em público. E se você estiver preparado e se sair bem, a sua carreira vai mudar repentinamente. O Thiago Nigro, o famoso Primo Rico, acredito que grande parte de vocês devem conhecer, ele sempre conta uma história de que ele foi numa palestra e o palestrante oficial não poderia comparecer no dia, então
chamaram ele e falaram: Thiago, você pode dar a palestra aí, o evento vai acontecer, a gente não pode cancelar. E ele aceitou o desafio, nunca tinha falado em público para aquela quantidade de pessoas e falou sobre mercado financeiro, se saiu muito bem e a carreira dele alavancou muito a partir daquele dia. Então, no nosso material, nós temos bastante coisa falando sobre como nós podemos começar a preparar, talvez, palestras, né? Já nos preparando, perdão da redundância, para eventuais momentos como esse. Primeiro, nós devemos saber para qual público nós iremos falar, né? Nós devemos nos preocupar também com o nosso aspecto visual, nossa linguagem corporal, a nossa linguagem falada, igual vimos na aula passada, dentre diversos outros aspectos. Mas, para se autopromover, explore seus pontos fortes, se comunique bem em público, que você vai estar fazendo isso da maneira correta. Agora vamos falar um pouco sobre networking. E diferentemente do que muita gente imagina, networking não é sair por aí conhecendo pessoas aleatórias pedindo ajuda para elas. Networking é uma coisa mais conceituada, mais profissionalizada, vamos dizer assim, né? A definição de networking seria mais ou menos como uma rede colaborativa de ajudas mútuas, vamos dizer assim. Então, quando você sai para um café, você sai ali para um bar, você pode estar trabalhando a sua networking com pessoas da sua área de atuação de maneira informal, ou você pode também participar de congressos ou até encontros voltados para networking do seu trabalho aí, do seu ramo, participando, né, fazendo networking de uma maneira formal, profissionalizada. E para que nós devemos trabalhar tanto assim essa rede colaborativa? Primeiro, conhecer mais pessoas da sua área de atuação. Gente, isso é muito importante, tá? É tão importante conhecer as pessoas que trabalham junto com você dentro da sua empresa, como conhecer as pessoas que trabalham em outras empresas também. Assim vocês vão trocar informações. Quando talvez porventura surgir uma vaga nessa outra empresa, aquela pessoa lembrar de você e te indicar para aquela vaga, enfim, networking só traz benefícios na nossa vida profissional e em sociedade também. Trocar e partilhar informações valiosas, informação vale mais do que dinheiro, muitas vezes. Então, somente com a network a gente pode ali ter uma troca de informações de bastante peso e valor que vão servir para a gente em algum momento. Buscar novas oportunidades profissionais. Se você conhece mais gente, as pessoas sabem das suas qualidades, você tem grandes chances de ser lembrado por elas. E se você precisar também, porventura, contratar alguém, indicar alguém para algum cargo, você vai saber também quem você pode direcionar para ele, tá? E expandir seus negócios, se você é do mundo dos negócios ou não. Ninguém faz negócio sozinho. Networking é muito importante de fazer, tá? Então, vamos aqui, ó. A networking, ela trabalha, né, habilidades interpessoais essenciais, que são a empatia, a assertividade na comunicação, a educação e cordialidade e a inteligência emocional. Então a dica que eu dou para vocês é: trabalhem sua networking. Eu sei que é meio cansativo socializar sempre, não precisa ser feito isso todos os dias, mas mantenha uma prática frequente de trabalhar sua rede de contatos, não somente trocando cartões de visita ou número de WhatsApp, mas se for trocar um cartão de visita ou um contato numa rede social, manda mensagem assim que chegar em casa, tá? Ofereça ajuda, diz que gostou de conversar com a pessoa para que vocês possam aí manter um contato colaborativo. Então falamos de autopromoção, falamos de networking e agora falaremos sobre
produtividade aqui, né? O terceiro item da nossa tríade do sucesso. E assim como na autopromoção, a questão aqui da produtividade também sofre de um certo preconceito. Porque quando a gente fala de produtividade, muitas pessoas pensam que produtividade é acordar às 6 da manhã e dormir meia-noite trabalhando sem parar. É mais ou menos esse o pensamento que permeia, né, essa palavra. E é um pensamento errado, porque o sentido de ser produtivo é você fazer o máximo de tarefas possíveis dentro de um mínimo esforço. E como que se consegue fazer isso? Trabalhando de forma inteligente e fazendo um bom gerenciamento de tempo. Então, a primeira dica aqui para ser mais produtivo é identificar as coisas que tomam o seu tempo. Por exemplo, redes sociais. Se as redes sociais estão tomando o seu tempo, elas estão te deixando mais improdutivos. Então é hora de se educar e criar regras para usar as redes sociais caso esse seja o motivo que esteja tomando o seu tempo. Outra coisa que pode tomar o tempo também são equipamentos ruins de trabalho. Você tem um computador lento no seu trabalho, você tem uma impressora que vive dando problema, que te deixa irritado, que toma o seu tempo. E se você identificar que esses aparelhos estão te prejudicando, você deve conversar com o seu chefe, ou se você trabalha autônomo, você deve investir no equipamento melhor. Esses são só alguns exemplos de coisas que podem tomar o seu tempo e isso é muito pessoal de cada um. A primeira coisa para ser mais produtivo é pensar o que está tomando o meu tempo. Outra coisa muito bacana é utilizar agendas para não perder prazos. Pode ser agenda comum escrita mesmo ou agendas online, que nós temos diversos aí opções na internet. Tá? E uma dica muito legal é você elencar as coisas que tem para fazer no dia e assim que você for completando, você ir ticando, porque isso te dá uma sensação de dever cumprido quando você consegue terminar tudo antes de acabar o seu expediente. Fazer pequenos intervalos é super importante, ninguém é robô, todo mundo precisa parar um pouco, esticar a perna, respirar um ar, tomar uma água, né, conversar 5, 10 minutos ali com alguém para depois retomar suas atividades no trabalho, isso é muito importante também. Priorizar tarefas importantes, não ficar deixando o que é importante por último, né? Tem ali a sua lista de prioridades e o que for mais importante, você já vai resolvendo para se livrar daquilo o quanto antes e trabalhar de forma colaborativa. Um exemplo clássico disso é usar nuvens. Você não precisa usar nuvens no computador, né, no seu escritório, por exemplo, se você trabalha com outras pessoas. Você pode fazer documentos, deixar salvo na nuvem online e conversar ali com seus companheiros de trabalho para eles olharem o documento e ver se está faltando alguma coisa. Evitar de ficar mandando e-mail, pendrive, coisas que vão aí sugando o nosso tempo também. Tudo isso vai ajudar na nossa produtividade. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Na semana que vem teremos mais. Então vamos praticar autopromoção, vamos praticar networking e vamos praticar aí a produtividade, que é a tríade do sucesso. Nos vemos na semana que vem. Um abraço.